Olá, graça e paz. O livro de Números, capítulo 13 e 14, vem trazer pra gente a história de um grande homem em Israel, um grande conquistador chamado Caleb. Diz assim o versículo 24 do capítulo 14 de Números: Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar à terra prometida que espiou, e a sua descendência a possuirá. A Bíblia vai falar então pra gente aqui a respeito deste homem, este grande conquistador. Quem foi Caleb? Caleb foi um daqueles 12 espiões que foram levantados por Moisés para vistoriarem a terra prometida, né? Deus havia dado a promessa da terra, a terra de Canaã. Eles já haviam saído do Egito, passado pelo Mar Vermelho, e então chegaram de frente à terra, ficaram com medo, temerosos, e aí então Moisés levantou 12 espiões para espiar a terra. Duas características neste homem que o levaram a conquistar a terra prometida. Diga-se de passagem, apenas 2 de toda aquela população, de toda aquela nação de Israel, apenas 2 entraram efetivamente na terra de Canaã. Um foi Caleb, do qual falamos agora, e o outro foi Josué. Você também certamente o conhece. Mas voltando para falarmos de Caleb, então ele foi um dos 2 únicos conquistadores efetivos da terra de Canaã. Mas o que o fez destacar-se perante Deus, como o versículo fala aqui, né? 2 características que eu quero ressaltar com você a respeito da vida de Caleb: ousadia, um espírito de ousadia e perseverança. Sabe aquela história de copo meio cheio, meio vazio? Pois é. Só é possível entender um copo, enxergar um copo meio cheio com um espírito de ousadia, de audácia, de um otimismo exacerbado. Veja que 12 espiões foram mandados para vistoriar a terra prometida, né? Todos eles, né, voltaram depois de terem visitado por vários dias a terra. 10 destes 12 trouxeram o seguinte diagnóstico: olha, a terra até é boa, a terra até mana leite e mel, como falado. Olha, tem grandes cachos de uva, trouxemos até um aqui para vocês verem. De fato isso acontece, mas o povo que habita naquela terra é gigante, eles são monstruosos, eles certamente vão nos derrotar e vão nos matar, vão nos destruir. Não tem por que nós subirmos agora. E eles criaram um pânico geral em toda aquela nação. Os outros 2, dos 12, 10 trouxeram a notícia negativa, e outros 2, Josué e Caleb, vieram com a notícia inversa: olha, até tem gigantes na terra, até tem dificuldades, aquele povo até é um povo forte, mas a terra mana leite e mel, como Deus falou. A terra é a terra prometida que Deus nos orientou, a terra dá bons frutos, veja o cacho que trouxemos. Ou seja, as mesmas cenas, os mesmos fatos contados, vistos, observados de maneira diferente. É preciso um espírito de ousadia para enxergar, para ter esta visão diferente. Uma mente escrava sempre vai levar você de volta ao tempo de escravidão, como aquele povo, né, que desanimou pelas palavras dos 10, como aquele povo que queria voltar atrás do Egito. Uma mente escrava, né, aquele povo tinha uma mente escrava. Uma mente escrava sempre vai te prender ao passado. Uma mente escrava sempre vai trazer desânimo, vai trazer destruição e vai te colocar de volta àquilo que mais consegue te derrotar. Somente uma mente mestra, uma mente de ousadia, uma mente liberta é capaz de transpor as mesmas dificuldades que todos enfrentam, sem vitimização, sem desânimo, e seguir em frente e rumo à conquista. Ousadia, espírito de ousadia é a primeira característica. Segunda grande característica, também está aqui no versículo: perseverança. Não bastou que Caleb tivesse a ousadia de enxergar algo diferente do que aqueles demais enxergaram, mas ele precisou perseverar nesta ideia, nesse posicionamento. Veja que os 10 espias, né, dos 12, conseguiram convencer toda a nação, ao ponto de eles não entrarem na terra prometida. Conseguiu desanimá-los. Então imagina você ter um pensamento, um direcionamento de Deus, um direcionamento de conquista, de uma mente mestra, e você conseguir manter esta mente, essa determinação, esse foco, mesmo com todo mundo, com a grande maioria dizendo algo em contrário, dizendo que você não vai conseguir, dizendo que você não vai conquistar. É preciso, essa mente mestra, ela é formada por ousadia, ela é formada por perseverança na palavra, naquilo que Deus declarou sobre a tua vida. Que tenhamos esse espírito de Caleb, de ousadia e de perseverança, e as conquistas serão automáticas, consequências na minha e na sua vida. Que Deus te abençoe.